Lacerda, boa tarde, Paulo Massad da Fenomenal Esportes. O primeiro tempo contra o Atlético Paranaense, mesmo com o problema que você teve da lesão do Igor e o Mitkov, que entrou muito bem, e aí eu não me refiro nem em questão de peças, mas em questão de intensidade, o que o seu time produziu naquele primeiro tempo. Seria o ideal para a sequência do ano e principalmente para esse jogo do Cruzeiro? É o que você espera para esse jogo da Copa do Brasil? Boa tarde. Boa tarde. Com certeza. Acho que foi o melhor primeiro tempo nosso. Com todo respeito ao Atlético, mas o 2-0 do primeiro tempo saiu barato. Ainda mais por ser uma grande equipe como é o Atlético, talvez o maior investimento da Série B, mas se tivesse terminado, na minha opinião, 3-4-0, seria natural com toda a humildade, né? Até que a gente fez o terceiro gol, um gol foi anulado, né? E no segundo tempo é normal, o time está vencendo, a gente não quis baixar o bloco, foi uma situação do jogo que acontece. O Atlético também, uma equipe grande que tentou, né, propor mais o jogo, conseguiu, mas a gente fez uma grande partida. E o ideal seria que fosse sempre daquela maneira, é o que a gente treina, é o que a gente faz no dia a dia, é o que a gente executa nos treinamentos, é o que a gente pede para os atletas, mas não é todo dia que a gente vai estar no nosso melhor, não é todo dia que a gente consegue ter o controle da partida, mas a gente trabalha para isso. Mas assim, são outras situações, nós vamos enfrentar uma outra equipe, está num outro patamar. O Cruzeiro hoje é terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro, não que ele não vinha bem, mas um jogo antes do jogo do Vila, no primeiro jogo da Copa do Brasil, eles tiveram uma vitória, que agora não vou me lembrar contra quem foi, e começou essa retomada do Cruzeiro. Não digo nem retomada, né? Essa ascensão que o Cruzeiro está tendo dentro do Brasileiro, da Copa do Brasil, e a Sul-Americana, que eles não vêm fazendo tão bem, né? Mas no Brasileiro essa campanha é muito boa. Então, assim, a gente quer que sempre mantenha esse ritmo que a gente teve no primeiro tempo. Claro que tem a questão do Oba, a atmosfera é uma coisa muito diferente. Jogar dentro do Oba, torcida perto, torcida ajudando, impulsiona mais a equipe, não que eu falo para os atletas, é a mesma medida, as mesmas, né, os mesmos padrões, mas a gente sabe que é diferente jogar no Oba, é diferente do que jogar no Serra. Mas a gente vai fazer de tudo para tentar manter o nível de intensidade, porque se a gente não for intenso, se a gente não for agressivo, né, em termos de marcação, e até mesmo quando a gente tiver a bola, a gente não vai conseguir buscar o resultado. Então a gente está tentando, nesses poucos dias de treino que a gente teve, melhorar ainda o que a gente fez contra o Atlético para a gente fazer um grande jogo contra o Cruzeiro. Boa tarde, Lacerda. Igor Santiago das Feras do Esporte Jornal Hoje. Lacerda, desde o começo do ano você foi muito cobrado por conta do volume ofensivo do Vila Nova e você sempre disse que preferia organizar o time de trás para frente. Realmente o Vila vem demonstrando evolução no setor ofensivo, vem mostrando mais volume mesmo ali no ataque. Eu queria te fazer uma pergunta. Claro que tem diferença de você enfrentar um Cruzeiro aos clubes que o Vila normalmente enfrenta na Série B de Campeonato Brasileiro. Mas dá para ter um jogo ofensivo contra o Cruzeiro, dada as circunstâncias de que o Vila precisa do resultado? Dá para ser um time propositivo enfrentando esse Cruzeiro amanhã no Serra? Ontem eu fiz essa. Igor, quando a gente montou um plano, porque ontem a gente treinou uma estratégia, né? E a definição de time ela sai hoje, né, de time. Mas ontem a gente tentou uma outra formação, uma outra estratégia, um outro modelo de jogo. Se eu vou utilizar, eu não sei. Né? Eu gostei do treinamento de ontem, hoje eu vou fazer uma outra formação para definir com qual vai ser a formação que a gente vai iniciar, tanto na questão tática, né, de posicionamento dos atletas e até mesmo em peças. Eu tenho dúvida em 3 jogadores ainda para esse jogo contra o Cruzeiro. Em cima da tua pergunta foi o que eu perguntei para os atletas ontem. Eu falei para eles, porque eu sei que muitas vezes eu sempre toco naquele jogo do Curitiba, né? Eu perguntei para os atletas assim, desde que o Lacerda está aqui, em algum jogo a gente entrou para marcar em bloco baixo? Todos eles responderam que não. Eu sou um treinador que lógico que eu avalio o adversário, por isso que a gente tem aqui 3, 4 analistas, né? Que tem ali o departamento SECAM e que me dá muita informação. Lógico que a gente avalia o adversário, estuda o adversário, a gente tenta neutralizar principalmente as ações ofensivas do adversário e explorar, mas eu não sou um treinador que eu vou entrar para ou só atacar ou só me defender. Não. A gente trabalha durante a semana todas as situações que pode acontecer no jogo. Então, assim, tu pode ter certeza que a gente treinou nesses poucos dias para a gente ser muito agressivo na marcação, para a gente tentar propor o jogo contra o Cruzeiro, para a gente tentar jogar dentro do campo de defesa do Cruzeiro, para tentar fazer o que a gente fez no primeiro tempo contra o Atlético.
Só que se eu treino só isso e o Cruzeiro vem melhor do que nós na parte de propor jogo, como é que os jogadores vão se comportar dentro do campo, né? Então, assim, a gente tem que ser equilibrado. Claro que eu vou fazer de tudo para que a nossa equipe consiga propor mais jogo, que a gente tenha mais o controle, que a gente consiga ficar em cima do Cruzeiro, mas a gente tem que lembrar que do outro lado também tem um grande adversário. Assim, a ideia é tentar atacar mais do que a gente atacou no jogo lá em Minas, que praticamente a gente não atacou. Claro que tem toda a atmosfera do Mineirão, mas a ideia seria, o ideal hoje seria tentar manter o padrão que a gente fez contra o Atlético Paranaense. A gente sabe que é difícil, mas a gente está trabalhando, mostrando para os atletas que essa é a melhor maneira de ser. Mas volto a dizer, a gente precisa ser muito equilibrado, porque assim como a gente precisa fazer 2 gols no mínimo para levar para os pênaltis, se a gente levar um gol aí dificulta mais. Então não adianta eu querer só atacar, e acabar tomando um gol em transição, e aí a coisa fica muito mais difícil. Boa tarde, Lacerda, Baronil, Rádio Difusora. Lá em Minas, né, o Vila no segundo tempo teve até um jogo, um segundo tempo de igual para igual com o Cruzeiro. Teve ali umas oportunidades. E o que você procurou conversar com os atletas, principalmente na base da conversa, para que não aconteça o que aconteceu no primeiro tempo, que só o Cruzeiro jogou, nas falhas individuais do Vila, o Vila acabou sofrendo a derrota. E se você espera um Cruzeiro jogando com o regulamento debaixo do braço? Não, acho que não. A equipe é muito grande, né? A gente tem um elenco qualificado, um grande treinador, tenho certeza que não vão utilizar do regulamento, vão vir jogar o jogo. Claro que situações do jogo pode mudar, daqui a pouco o Vila está melhor na partida, final de jogo, o Cruzeiro até pode usar isso. Mas acho que o Cruzeiro vem para jogar o jogo. E não pensar nessa questão do regulamento. Essa tua questão, assim, eu concordo, sabe, Roberto? Só que o individual ele acaba sendo coletivo, né? A gente vai ter um vídeo agora aqui, depois da coletiva, e tem um lance que eu vou mostrar para os atletas, que ele não foi nem o lance do gol, que é uma sequência de erros individuais. Só que o que a gente tem que entender é que no futebol ele não existe só o individual, né? O individual ele acaba virando coletivo. Então, um erro individual ele torna todo o coletivo, né? Então, assim, quando esses clubes maiores, como é o Cruzeiro, quando é clubes de Série A e até mesmo decisões, tu não pode errar. E eu disse na coletiva lá, o Cruzeiro teve chance, na minha opinião, de ter liquidado a fatura lá, né? Ele deixou ainda uma esperança para nós aqui, porque o 2-0 a gente tem que acreditar. E a gente acredita que a gente vai fazer de tudo para virar. A gente está trabalhando muito isso aí, contando com a ajuda do nosso torcedor, que eu tenho certeza que vai nos apoiar, que vai nos ajudar. E a gente acredita que dá para reverter. É difícil? É difícil. Mas é possível reverter. Só que para te reverter esses resultados, você não pode errar. E lá contra o Cruzeiro, nós tínhamos a oportunidade de ter perdido demais, né? Por ter feito talvez 3-0. Só que os gols que a gente tomou, principalmente o primeiro, a gente entregou praticamente o gol para o Cruzeiro, né? Alguns erros individuais que acabaram no coletivo se prejudicando, mas a gente não pode errar. Então a gente já mostrou isso para os atletas, vai ter um vídeo depois aqui que a gente quer mostrar quando enfrenta esse tipo de equipe, se tu errar, eles são letais, né? Eles não. Na primeira chance que o Caio Jorge teve, ele fez. Então a gente tem que ter esse cuidado, minimizar os erros, né? Pra gente tentar ter o volume que a gente teve no segundo tempo, porque assim como eu digo que o Cruzeiro no primeiro tempo poderia ter feito o terceiro, no segundo a gente poderia ter feito um. Talvez ali teve a bola do Paiva, teve o chute do Torres que o Povera deu uma cavada por cima do Cássio. Então a gente poderia sim ter feito um gol lá. Então é isso que me dá esperança, né? O segundo tempo que a gente fez lá, e não só o segundo tempo, a evolução que o nosso time, que o Vila está tendo aí durante o ano. Boa tarde, Lacerda, Caio Munif, Rádio Bandeirantes, PUC TV. Lacerda, por que o Ralf não está sendo utilizado nos jogos? Cara, porque são opções do treinador. A gente... Não é só o Ralf que não é utilizado, né? Acho que o Inocêncio, ele... Vou dar um exemplo dos reservas, né? O Inocêncio ele é utilizado às vezes quando o Elias está suspenso, ou final de jogo ele foi pouco utilizado. O Igor lateral também às vezes não é utilizado. São opções, não tem nenhum problema. A gente, bem pelo contrário, né? O Ralf ele não é problema, o Ralf ele é solução. Hoje ele não tá, o Lacerda não está colocando ele, não está sendo uma solução dentro do jogo. Do jogo. Mas o Ralf ele é solução no dia a dia. A presença do Ralf, como é que eu vou te dizer? Os volantes que estão disputando a posição com ele se beneficiam por ter o Ralf no elenco. E assim, eu sei que tem muitos questionamentos, né, do porquê o Ralf não tem, mas vocês podem perguntar para ele também. Porque às vezes podem pensar que tem algum problema, o Lacerda com o Ralf. Perguntem pro Ralf. O Ralf tá aí já, de certo, né? Deve estar, porque ele é o primeiro a chegar, né? Então, quando vocês cruzarem ali, eu dou a liberdade para vocês, tu chama ele.
Chama ele e pergunta, não tem nenhum problema, porque eu sei. Não, a tua pergunta não tem problema nenhum, tá? Mas porque eu já vi bastante comentários sobre isso, né? Não tem zero. 0,0. Eu queria ter outro Ralf no meu elenco. E eu volto a dizer, os outros volantes, o crescimento dos outros volantes se deve ao Ralf. Por quê? O Ralf tem 40? 40, né? Eu chego no clube 7 horas todo dia. O Ralf já tá na academia. Então os caras, se eles derem brecha, o Ralf uma hora vai jogar. O Ralf vai tomar essa posição deles. No momento, ele não está sendo a minha opção só por questão técnica, que eu entendo que no momento quem está jogando está merecendo mais, está me entregando alguma coisa a mais, mas não tem problema nenhum. Boa tarde, Lacerda. Boa tarde. E com esse placar adverso, né? Claro que é um outro adversário, uma outra situação, mas foi assim também no Campeonato Goiano que o Vila conseguiu reverter, né? Agora o time vem muito bem aí desde o início da Série B do Brasileiro, tá ali disputando, né, nem ponto a ponto, é gol a gol, né? Ali, a liderança, um time encaixado, enfim. E a Copa do Brasil, né? Qual a importância que seria assim dessa classificação na Copa do Brasil, esses quase 4 milhões a mais aí para os cofres do clube, umas oitavas de final que o Vila há muito tempo não disputa, não chega nessa fase da Copa do Brasil. Qual seria a importância aí até para a sequência da temporada? Rafael, uma coisa que eu tenho certeza. Essa Copa do Brasil ela vale muito mais para o Vila do que para o Cruzeiro. Né? É uma passagem de fase aí, cara, sabendo da realidade que é o futebol brasileiro, da dificuldade que é a Série B, o que a diretoria do Vila investiu nos últimos anos aí, né? Já falei diversas vezes sobre esse CT, sobre ter um time, acredito que dos últimos anos, talvez, é o ano que o Vila mais investiu. Então, assim, com certeza para nós seria muito mais importante do que o Cruzeiro. Claro que o Cruzeiro tem a questão desportiva, né? A pressão que tem a camisa do Cruzeiro, mas pro Vila seria fantástico, cara. E eu queria muito, né? Eu sei que todo elenco a gente vai lutar muito. A dificuldade ela existe, demais. O Cruzeiro, lá quando teve o sorteio, lá atrás, muitas pessoas pensaram, né? Pô, o Cruzeiro não tá vivendo um bom momento. Não tá. E acho que realmente o Cruzeiro não tava. Lá quando teve o sorteio, rapaz, parece que depois que teve o sorteio, o time do Cruzeiro, né? Cresceu demais de produção. A gente saiu lá de Minas aquele dia, Rafael, com um sentimento muito ruim, cara. Por quê? Porque aquele lá não era o Vila Nova do Rafael Lacerda, né? Aquele lá foi um dos jogos mais abaixo. Mas foi contra o Cruzeiro. Não, mas eu não me preocupo com o adversário. Eu me senti mal lá, toda a comissão técnica, porque não foi o nosso Vila Nova que a gente está acostumado. Então, assim, só que 3 dias depois, esse mesmo Cruzeiro foi e venceu o Flamengo, né? A gente se olhou e falou, pô, mas a gente é muito exigente. Mas sim, a gente é exigente. E eu volto a dizer, e é por causa dessa exigência e por todo o esforço que eu volto a dizer que a diretoria fez para melhorar o Vila, do que é o Vila hoje, do que eu tenho de material humano como atleta, do que tem no CT, a gente vai lutar muito. Os atletas estão querendo demais, respeito ao adversário, acho que é uma vantagem considerável. Agora, o que a gente pode entregar é muita luta. A gente vai lutar demais para representar o nosso torcedor também, que vai ir ao Serra, né? E a gente vai tentar competir o máximo, tentar jogar, coisa que a gente não conseguiu jogar tanto lá em Minas, mas tentar reproduzir o que a gente fez no último jogo contra o Atlético Paranaense e o que a gente vem fazendo aí durante o ano. Tu falou da diferença, óbvio, né? É muito gigante a diferença de Anápolis para Cruzeiro. Mas assim, meu amigo, futebol é 11 contra 11. Acredito que muitas pessoas, quando virou o intervalo e estava 0-0, a torcida continuou lá torcendo, mas acredito que já viu que ia ser difícil. Né? E a gente conseguiu fazer 3 gols. Né? Eu confesso que quando fez o 2 eu estava querendo para os pênaltis já, porque já estava difícil fazer 1, a gente conseguiu fazer 2 e no fim acabou fazendo 3. Volto a dizer, Rafael, com todo respeito ao nosso adversário, mas a gente vai lutar muito para honrar principalmente a camisa do Vila, né? Que a gente representa e para dar essa alegria para o torcedor. A gente vai lutar até o final. Ô Lacerda, apesar dos desfalques, né, você teve no último jogo o retorno do Parede, né, a estreia sob seu comando, que foi muito bem na partida. E embora o Atlético Paranaense não viva um grande momento, mas você destacou muito bem, que é o maior investimento da Série B. Talvez a Série B é o time que mais se aproxime do Cruzeiro nessa questão de investimento, de peças individuais. E o Vila mostrou que é possível. Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão e também do assunto que você citou da atmosfera do Oba, para que o torcedor vá no Serra e faça do Serra a atmosfera do Oba, por favor.
essa questão do Atlético é o que eu acho, né? O time com maior investimento deve ser o time com maior investimento. É um clube de Série A, como vocês estão falando, não tá vivendo um grande momento, mas é Atlético Paranaense, né? Então, assim, a gente já conseguiu fazer isso contra uma grande equipe, então por que não repetir isso contra o Cruzeiro? Mas claro que o Cruzeiro hoje vive um momento, talvez o melhor, talvez não, o melhor momento deles no ano, né? Que as peças se encaixaram. Mas assim, a gente tem que. A gente virou a página do Atlético, começou a trabalhar, pensar no Cruzeiro. A gente assistiu o jogo segunda-feira, para ter uma ideia. A gente chegou no clube cedo, 7 horas da manhã. Nós saímos aqui de CT 9 da noite. Cara, tentando achar uma maneira de a gente, primeiro, também neutralizar o Cruzeiro, brechas para a gente tentar vencer esse jogo. Então, assim, a gente está se dedicando ao máximo, a gente está estudando ao máximo o adversário, assistir todos os jogos possíveis do Cruzeiro na Sul-Americana, quando ele revezou o time. A gente já assistiu todos os jogos do Cruzeiro, né? Para a gente tentar entregar o máximo de informação para os atletas, de preparar esses atletas para a gente fazer um grande jogo. Sobre a atmosfera do Oba, eu falei que é uma coisa muito legal, mas eu falo Oba, mas é a torcida do Vila, né? Quando eu falo atmosfera do Oba, não, é a atmosfera da torcida do Vila. Porque o que eu vivi no Serra esse ano foram só coisas boas. A gente teve uma derrota ali para o Goiânia, mas a gente não era o mandante do jogo. Tinha um público, não sei se tinha 2.000 pessoas no Serra aquele dia, público muito pequeno, até porque o Goiânia era o mandante. Mas assim, eu tive essa atmosfera do clássico contra o Goiás, que a gente venceu, teve a final contra o Anápolis. Eu não tenho. O Vila, eu percebo que é diferente de alguns lugares. Tu não precisa nem convocar o torcedor, né? Ele vai. Então, assim, eu conto com o apoio do torcedor, sempre volto a dizer, se for para cobrar alguém que cobre o treinador, se for que vai o treinador, né? Vamos preservar um pouco os atletas por tudo que eles estão fazendo aí, que eles nos apoiem os 90 minutos, né? E no final, que a gente possa comemorar uma classificação, né? Mas que eles nos apoiem, tenho certeza que eles vão ser muito importantes, fazer uma atmosfera muito legal lá no Serra Dourada. É um jogador de uma prateleira, né? Muito qualificado, né? Jogador que fico feliz dele estar no Vila Nova. Confesso que não que eu esperava a grande atuação dele, mas ele já vinha muito bem nos treinos. A minha única preocupação, que foi que eu quebrei minha cabeça, era iniciar ou não com ele, né? A gente teve muitas conversas entre a comissão técnica, foi uma decisão total minha ali, né? É claro que a gente sempre troca essas ideias, mas a gente às vezes a gente se preocupa muito, né? Tá voltando de lesão, mas o cara estava inteiro. E eu penso que ele entrar desde o início, talvez ele já estaria no clima do jogo. E eu falei para ele, Parede, vai até onde tu aguentar, cara. Quando eu fui tirar ele queria ir até o final. Eu falei, pô, daí também não, né? 90 minutos depois de um ano sem jogar, mas eu volto a dizer, é reflexo do que é o profissional. Vocês devem conhecer, talvez, ele mais do que eu, que ele já teve aqui em 2023, né? Cara que trabalha demais, entrega demais, gosta do perfil, líder, cobra, chato, não gosta de estar fora de treino, não gosta de ficar fora de jogo, chato, né? E eu gosto de jogador assim. O jogador tem que ser chato, o jogador tem que querer trabalhar mais, tem que querer jogar. E ele é um cara que eu tenho certeza que vai dar muitas alegrias para o torcedor do Vila. Você disse agora há pouco, né, que times como o Cruzeiro, times de Série A, não pode errar, né? Lá em Minas ainda, voltando lá, no primeiro tempo, antes do Cruzeiro marcar, o Vila teve uma grande oportunidade. Se não me engano, eu acho que era o Poveda que estava pela esquerda, o Igor Henrique chutou. Né, e ali ele poderia ter tocado, e o Vila poderia ter marcado. Você tem conversado também sobre esse individualismo e se o Jean Mota amanhã pode ser uma das peças que pode fazer a diferença no jogo também? Não, o Jean está fora. Fora? Tá fora. Não vou fazer mistério. O Jean está fora. Deve estar voltando ainda no prazo de uma semana, talvez, né? Ele retornou, ele fez um treinamento contra o Atlético, na véspera do jogo do Atlético, e ele treinou, ele ia sair jogando contra o Atlético, e ele amanheceu com dor na perna, mas assim, deve estar retornando em uma semana, mas amanhã ele está fora. Sobre essa questão, Roberto, a gente trabalha muito isso aí, cara. Eu não sou um treinador que eu gosto nas análises pós-jogo, principalmente quando tem o erro. Não que eu não aponte o erro na frente de todo mundo, às vezes tem que apontar, né? Mas eu gosto mais de apontar o erro coletivo, né? Os ajustes coletivos. O individual a gente chama sempre no particular. Então, assim, eu tenho ali o João, o Matheus e o Yuri, que são os analistas. Se vocês olharem, é que vocês não acompanham muito, eles estão a todo momento ou com o computador, ou com o tablet. Eles estão ali mostrando, eles mostram para todos os jogadores que jogaram, os 11 que iniciaram, os 5 que entram, e até o momento do treino. A gente mostra tudo para eles.
ações positivas e ações negativas, correções e algumas coisas para potencializar. Então isso é uma coisa que a gente trabalha muito individualmente. Isso aí tu pode perguntar para eles, né? Eu até brinco que isso aí é bom, esse trabalho que eles fazem, os analistas, porque daí eles passam pelo chato, né? Porque às vezes o treinador é muito chato, cobra muito. Então eu coloco eles a fazer isso. O João, que é meu auxiliar direto, o João Antônio e o Ariel também fazem esse trabalho, né? De ajustes individuais. Então esse lance do Cruzeiro, com certeza foi mostrado tudo. A gente mostra praticamente tudo. A gente, claro que não fica passando muita coisa, né? Mas com certeza foi mostrado na época. A gente tenta. É que ali é muito tomada de decisão, né, Roberto? Eu vejo que o Vila tem jogadores de altíssimo nível, até no lance quem estava, acho que era o Igor Henrique, para mim, um cara com recurso técnico absurdo, então ele optou em chutar, assim como tinha a opção do passe também, mas com certeza a gente foi mostrado, a gente tenta ajustar e melhorar ele no dia a dia dos treinamentos. Lacerda, um jogador que voltou recentemente do departamento médico, é o Eric Davis, né? Já está até treinando. É um jogador que você conta para essa sequência de temporada? Com certeza. Todos os jogadores que estão no Vila Nova, nós não temos nenhum jogador no elenco aqui que a gente não conta, né? Eu tenho o Marcontes, que está retornando também. É uma coisa mais difícil, porque questão de joelho, né? Acho que foi cruzado, né? Lesão de cruzado, então é mais difícil o retorno dele. Agora o Eric ficou muito tempo fora. Hoje ele ainda não tem a condição pronta de jogo, ainda não precisa a questão física. Hoje só o que impede o Eric é a questão física, porque desde que eu cheguei aqui, o Eric ele teve alguns retornos, né? Ele retornava, ficava um tempo treinando com nós, quando a carga aumentava, ele voltava a sentir a lesão. Voltava a treinar, voltava a sentir a lesão, mas agora não. Agora, se eu não me engano, talvez um mês que ele está treinando normal. Então, assim, eu acredito que num período aí. Eu não sei te responder, porque daqui a pouco eu vou falar um prazo e não vai ser. Ele só precisa mais da questão física mesmo, a questão principalmente de força, né? Porque como ele teve esse problema do joelho, ele precisa retomar essa questão de força. Mas hoje, clinicamente, ele está totalmente recuperado. Precisa só a parte física. Ô Lacerda, agora você ainda vai fazer, Seba? Então, para finalizar aqui a coletiva de um jeito mais leve, Não tirei pergunta do Seba, não. Mas, desculpa, Seba. Mas, enfim, para finalizar a coletiva aqui de um jeito mais leve, eu vi nas suas redes sociais um vídeo de você brincando com seus filhos na quadra do seu condomínio, provavelmente. Seu filho todo vestido com a camisa do Vila, o short, enfim. Eu queria te fazer uma pergunta sobre a participação da sua família mesmo aqui em Goiânia, nesse seu bom momento como técnico do Vila Nova. Nós já vimos treinadores que vieram para cá para treinar o Vila, mas deixaram a família em outra cidade, outro estado, e eu vejo que a sua família é muito participativa. Qual a influência deles nesse seu bom momento e, consequentemente, no bom momento do Vila também? Cara, eu acho que é fundamental. É a parte que faz as coisas darem certo para mim. E eu já falei sobre isso, sobre o meu filho, né? Eu até falo pro meu filho, porque ele estuda no colégio no Marista, né? E aí acho que na sexta-feira eles podem sempre ir com alguma fantasia ou com roupa de time, eles não precisam ir com uniforme. E ele vai toda sexta-feira, ele quer ir com a camisa do Vila. E ele vai fardado, né? Chuteira, meia, calção. E aí eu brinco com ele, eu falo, ei, deixa eu falar uma coisa. Tá legal que nós estamos ganhando, né? Mas daqui a pouco aí vem uma fase que não seja tão boa, eles vão te zoar. Ele, não tem problema, papai, eu vou ir e tal. Então ele vai sempre com a camisa do Vila. Às vezes a gente brinca, meu filho não quer usar uma fantasia do Batman, não quer porque ele gosta dos super-heróis. Não, camisa do Vila. A minha filha, por sinal, que Deus já tem que ter um pouquinho mais de cuidado, que ela tem 8 anos, ela já andou até discutindo na escola, né, para defender o Vila, né? Eu falei, filha, pelo amor de Deus, tá? O condomínio que eu moro ali, tem muitos torcedores do Goiás e, cara, quando a gente se encontra no elevador, nem o torcedor do Goiás se liga, mas eles ficam olhando para as pessoas assim, dizendo, tipo, ué, aqui quem mora é o pessoal do Vila, né? Então, assim, eu acho muito legal porque eles, cara, eles na verdade, eles são Lacerda Futebol Clube, né? Mas o meu filho é apaixonado por futebol, minha filha também. Na maioria dos jogos eles vão, né? Não é todos que eles vão, mas na maioria quando muito tarde eles não vão. Mas geralmente eles estão indo, até porque a fase tá boa, né? Então, assim, eu não gosto dessa questão deles irem no estádio e ver o pai deles ser muito criticado, vaiado, né? Porque às vezes eles não entendem, né? Mas como a fase tá boa, agora eles estão indo em todos os jogos. Essa questão na família foi uma decisão nossa como família, porque eu sempre, dos clubes que eu passei, eu sempre fui um treinador que durei nos cargos, né? Eu considero. Porque no Caxias, a minha família estava comigo, eu fiquei 2 anos. Um ano e 10 meses, acho que foi quase 2 anos. Depois eu fui para o Aimoré, que é do lado de Caxias, né? E lá eu fiquei por 11 meses. Minha família estava comigo. Aí eu fui para o Amazonas. No Amazonas eu fiquei 2 anos na primeira passagem e minha família estava comigo.
Aí, por uma decisão nossa, pensando nos filhos, essa questão de mudança, vai para o norte, vem para o sul, a gente decidiu que em 2024 a minha família não ia me acompanhar. O que aconteceu? Eu trabalhei em 3 clubes. Eu trabalhei em 3 clubes. Fui para o ABC, durei 3 meses, saí do ABC, fui para o Barra, fiquei 1 mês e pouco, 2 meses, voltei para o Amazonas, não renovei o contrato com o Amazonas, e aí no final do ano a gente falou, gente, vamos seguir junto, porque vocês são meus amuletos, né? E aí confesso que quando a gente pensa, mas daí eu falei para minha esposa, só que tem um probleminha, nos últimos anos o Vila andou trocando treinador, né? Daí minha esposa falou, não, vamos acreditar que as coisas vão dar certo lá no Vila, vamos se abraçar e vamos ir. Claro que tem esse risco e é muito ruim, para quem é pai de família sabe, as crianças terem que estar trocando de amizade, trocando de escola, é muito ruim. Mas assim, não sei, cara, a gente sentiu que aqui no Vila a gente teria um ano positivo e graças a Deus até o momento a gente tá dando certo. A gente sabe que o futebol é momento, eu tenho que sempre vencer o próximo jogo. Pressão absurda, eu gosto dessa pressão, mas eu confesso que tendo ele do meu lado ali, meus 2 filhos, e meu filho, minha filha e minha esposa, é um suporte muito grande, né? Porque a gente não consegue ser pai presente a todo momento, então a minha esposa ela é peça fundamental, porque ela faz muitas vezes o papel de mãe, de pai, né? Porque a gente fica muito compenetrado aqui, concentrado no clube, então para mim é fundamental, não abro mão da minha família e espero que eu consiga aí pro resto da minha carreira conseguir levar a minha família sempre junto comigo.